Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Mateus capítulo 24, nós explicamos em outro vídeo que se refere ao princípio das dores, ao que divide o princípio das dores e a grande tribulação. Nós vemos que do versículo 4 até o versículo 31, Jesus vai dizer e vai profetizar, ele vai deixar predito sobre o tempo da ira futura que há de vir e a sua vinda para Israel. A pergunta dos discípulos é que sinal haveria da vinda do Senhor e do fim do mundo. Então o Senhor, ele traz os sinais. No versículo 32 até o 35, Jesus, ele enfatiza que ele estava mostrando sinais, e esses sinais é para aqueles que estiverem vivendo na época destas coisas, que serão os escolhidos do Senhor, e eles terão acesso a essas palavras. Porém, a partir do versículo 36, tem um mas dividindo o assunto. Aí Jesus vai dizer, mas. Jesus fala do dia da sua volta para Israel, mas a partir do versículo 36, ele vai falar da sua volta para a igreja. Porque a partir do versículo 36, nós vemos Jesus enfatizando a vigilância. E ele vai dizer, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Esse dia e hora que ninguém sabe é o dia e hora do arrebatamento da igreja. Porque quando nós falamos arrebatamento da igreja, não está errado não. Falar arrebatamento dos salvos, arrebatamento da igreja, por quê? Porque a igreja de nosso Senhor Jesus, ela funciona visivelmente com igrejas locais, independentes. São igrejas locais. Mas invisivelmente, aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, existe todo um grupo que é composto pela totalidade das ovelhas do nosso Senhor. Todos aqueles que serão reunidos neste dia aqui, nas nuvens, é a chamada igreja. É a chamada igreja, é a igreja invisível do Senhor. Que lá em Hebreus, aqui em Hebreus capítulo 12, 22, diz assim, mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Nós poderíamos usar um sinônimo aqui para universal assembleia, porque essa expressão pode ser usada como igreja universal ou igreja católica, mas se nós falarmos igreja universal, as pessoas vão entender que é a igreja de Edir Macedo. Se falarmos igreja católica, vão entender que é a igreja do Papa Romano. Então, nós usamos a palavra Assembleia Geral, então. Existe a Assembleia local, a igreja local, existe a Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, essa igreja geral, para não falar universal, católica, para que você entenda, porque a igreja geral é uma igreja invisível, só o Senhor Jesus conhece. Aos nossos olhos só existe a igreja local. Cada igreja é uma igreja. São as igrejas de nosso Senhor.
Então, cada igreja local é uma igreja do Senhor. Mas a igreja geral, só o Senhor Jesus conhece e só Ele vê. E vai aparecer no dia do arrebatamento. Por isso, levando em conta que há a igreja geral, que é dita aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 23, e por incrível que pareça, que não está escrito aqui com letras itálicas, é porque provavelmente na tradução de maneira formal foi traduzido formalmente. Então, a Universal Assembleia, ou seja, a igreja geral, vamos dizer assim. Então, não é errado falar que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Portanto, aqui no versículo 36, Jesus passa a falar do dia do arrebatamento. Se os discípulos não entendiam completamente isso aqui, vieram entender depois. Mas nós que vivemos hoje, quase 2000 anos depois destas palavras serem escritas, nós não temos o porquê não acreditar, porque Jesus está falando da vigilância. Muitas pessoas querem entender, insistem em entender e ensinar que Jesus vai voltar uma vez só. Ele vai voltar para Israel e no momento que ele voltar para Israel, ele arrebata a igreja e desce com ela na mesma hora, com os salvos na mesma hora, para o Monte das Oliveiras. A mesma coisa que os profetas profetizavam que Jesus haveria de vir 2 vezes, mas os judeus insistiam em entender que Jesus ia vir uma vez só para reinar. E eles não reconheceram quando Jesus veio como um servo sofredor. Como diz lá em Isaías 53, quem deu crédito na nossa pregação? Os profetas profetizavam as 2 vindas do Senhor, a primeira vinda e a segunda. Hoje também, a palavra de Deus nos mostra o Evangelho, as cartas dos apóstolos, o Apocalipse, tudo aqui as palavras de Jesus nos mostram que Jesus virá arrebatar a igreja nos ares, invisivelmente aos olhos do mundo. E Jesus virá a segunda vinda para Israel, 7 anos depois. Mas muitos insistem em não querer entender essas coisas. Está óbvio aqui que Jesus não está falando do mesmo evento, porque um evento tem sinais. E ele fica aqui, do versículo 4 até o 35, falando dos sinais. É lógico que estas palavras é para os judeus que vão viver, vão passar por isto. Não só os judeus, mas o remanescente de Israel, os santos da tribulação, os escolhidos do Senhor nos 4 cantos da terra que estiverem aqui nesse período. Mas, veja que tem um mas no versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será também a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento é chamado de vinda do Senhor também. Assim como a vinda para Israel é chamada de vinda também, porque Jesus vai vir nas nuvens para a igreja. É vinda ou não é? É vinda. Ele vai vir no Monte das Oliveiras 7 anos depois. No mínimo 7 anos depois para Israel, é vinda também. Então ele vai vir uma vez para Israel, vai vir uma vez para arrebatar a igreja. Arrebatar o seu povo, os salvos. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. E Jesus continua falando da vigilância aqui até
o versículo 13. Até o versículo 13, Jesus continua falando, e até o versículo 20, até o capítulo 25, 13, e podemos incluir também o versículo 30 também. Até o versículo 30 aqui do capítulo 25. Jesus está falando para a igreja aqui. Quando diz que um será levado, entenda-se, um será tomado e deixado o outro. Será levado. A mesma coisa de João 14:3, que está escrito aqui na ACF, vos levarei para mim mesmo. João 14:3. Está falando do arrebatamento. E a palavra mais correta seria a que foi usada por João Ferreira de Almeida na primeira Bíblia, traduzida para o português, 1681, que ele escreveu, vos tomarei, ou tomar-vos-ei, como está em algumas versões do texto Receptus, tomar-vos-ei, vos tomarei. Então, aqui, estando dois no campo, será tomado um, levado, está escrito, mas entenda-se, tomado um e deixado o outro. O que vai acontecer é o mesmo que aconteceu nos dias de Noé. Noé entrou na arca antes ou depois do dilúvio, ou no meio do dilúvio. Noé entrou antes. O justo é levado antes que venha o mal. Não é verdade? O que está escrito aqui em Isaías? Isaías 57. Eu lembrei aqui agora de Isaías 57. Talvez Isaías não sabia que isto aqui poderia ser uma ilustração, estas palavras poderia ser uma ilustração do arrebatamento, mas hoje nós sabemos, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Não vou dizer que Isaías estava falando sobre o arrebatamento da igreja, mas é uma passagem que ilustra, podemos comparar, que assim como Isaías, ele disse, pelo Espírito Santo, que o justo é levado antes que venha o mal, assim também vai acontecer com a igreja. Será levada antes, não é durante a tribulação. Será guardada da hora da tentação, da ira futura. A igreja será arrebatada. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, Jesus diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Esses cingidos aqui, Jesus dizer, estejam cingidos, nos lembram Êxodo 12, 11, quando foi dito para o povo de Israel que eles deveriam se cingir para poder partir. E acesas as vossas candeias, isso nos lembra a vigilância. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor vier, os quais quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Jesus aqui em Lucas 12, Vejamos aqui, Lucas 12. Isso, Lucas 12, do versículo 35 ao 40, ele está falando do arrebatamento também. Está falando do arrebatamento. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que nós estejamos vigilantes no momento do arrebatamento. O pastor Eliezer, mas e se alguém não estiver vigiando? Se for uma ovelha do Senhor,
vai ser arrebatada também. Só que essa não é a vontade do Senhor. Tanto é que está escrito aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Qual é a esperança da salvação que protege a nossa cabeça, a nossa mente? É a esperança do arrebatamento. Porque Deus não nos destinou para a ira. Veja que ele estava falando aqui que o dia do Senhor e a ira aqui são sinônimos, é a mesma coisa. A destruição, a repentina destruição, a ira, Deus não nos destinou para isso, mas para a salvação. Aí ele diz, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Meu irmão, minha irmã, alguém diz por aí, muitos ensinam, que Jesus não falou do arrebatamento, que isso foi revelado só para Paulo. Não, meu irmão, minha irmã. Jesus fala do arrebatamento no Evangelho também. Assim como ele falou da igreja em Mateus 16, não é? 16, 18, se não me engano, se estou bem lembrado. Paulo falou que estava falando do arrebatamento, ia falar um mistério, mas muitas coisas eram mistérios na época de Jesus, continuaram sendo na época de Paulo e continuam sendo hoje. O mistério da injustiça, ou seja, da iniquidade, já opera. A injustiça é um mistério, continua sendo até hoje, não é verdade? E me parece que Jesus disse para os seus discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios, do reino dos céus, do reino de Deus, se eu estou bem lembrado. Parece que Jesus disse isso, não disse? Eu não me lembro exatamente onde está aqui, mas tem coisas que sempre foram mistérios e vão ser até Jesus voltar. Agora dizer que o arrebatamento foi revelado para Paulo a primeira vez? Não, porque, segundo nós acreditamos, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, por volta do ano, uns dizem 50, outros 51 depois de Cristo. Tem um teólogo aí, muito conhecido, que diz que foi 54, mas vamos colocar 51. A primeira carta aos Tessalonicenses fala claramente do arrebatamento, foi escrita antes da carta aos Coríntios, ou não? Então, veja, e outra coisa, como é que fica João 14:3? Jesus não está falando ali do arrebatamento para os seus discípulos? Se os discípulos entenderam na hora, ou vieram entender depois, talvez nós não podemos ter certeza de uma coisa ou outra, mas que Jesus falou do arrebatamento, e toda vez que nós lemos esses textos aqui no Evangelho, e outros também, lá em Marcos, Jesus não está falando do arrebatamento? Lá em João 14? Está.
Está. A pessoa que fala, por exemplo, que Mateus 24:36 em diante não está falando do arrebatamento, até lá o capítulo 25:13, 25:30, até o julgamento das nações não está falando do arrebatamento, não pode dizer que lá em João 14, do 1 ao 3, está falando do arrebatamento também, né? Então, guarda no seu coração. Jesus falou, porque Jesus quer que nós saibamos disso. Porque sabendo disso, nós vamos ter paciência. Como os Tessalonicenses, eles tinham a obra da fé, eles tinham o trabalho do amor, da caridade, eles tinham também a paciência da esperança. Sabendo disso, nós vamos nos purificar, nós vamos vigiar, como diz lá na primeira carta de João, se não me engano, capítulo 3. Purifica-se a si mesmo quem tem essa esperança. Parece que é isso mesmo. Eu não sou bom para memorizar, não, mas a palavra de Deus está aqui no meu coração. Jesus, ele falou sobre o arrebatamento. Os apóstolos falaram, eles sabiam. Meu irmão, minha irmã, a qualquer momento nosso Senhor virá. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.